Nós vamos passar a seguir a palestra do professor José Pastore, o qual, como os demais, nós estamos fazendo uma pequena leitura de uma síntese curricular dele. Dr. José Pastore é doutor honoris causa de Ciência e PhD de Sociologia pela Universidade de Wisconsin, nos Estados Unidos. É professor titular da Faculdade de Economia e Administração na USP, especializado em pesquisa de ensino e consultoria nas áreas de relações do trabalho, emprego, recursos humanos e desenvolvimento institucional. Hoje, dentre outras atividades, é consultor em relações do trabalho e é autor de diversos livros sobre o tema. Pessoalmente, é só um depoimento, eu participei já com o professor Pastore, eu acredito que de uns 10, 12 debates. Um deles, inclusive, aqui junto com o nosso querido ex-ministro Pazianotto. E eu, independente de ter participado várias vezes com ele, sou um fã incondicional das suas posições. Então, gostaria com certeza absoluta, de ouvi-lo, até porque o senhor nos traga a luz que ela sempre veio da sua pessoa. Com a palavra, professor Pastore. Obrigado. Bom dia a todos. Quando eu recebi o convite para conversar sobre esse tema, trabalho no contexto dos BRICS, isso me agradou muito, porque eu sou fascinado pela mundialização do trabalho. É um tema que é um grande desafio para um pesquisador, e tenho pesquisado isso em várias regiões do mundo, e tenho aprendido muito, e tenho me convencido cada vez mais, como tenho certeza, todos vocês sabem, é que o mercado de trabalho foi globalizado também. O fator trabalho foi globalizado. Não foi apenas o capital que foi globalizado. O fator trabalho foi globalizado. Hoje é possível, a empresa fica aqui, a gente contrata o trabalho num outro país e o trabalho é feito lá e vai diretamente para o mercado consumidor. Então nós estamos num mundo em que os nossos salários, as nossas jornadas de trabalho, as nossas condições de vida são determinadas às vezes por um país distante, ou por alguns países distantes, que acabam traçando não só as condições do presente, mas também do futuro. Há 10 anos atrás, o Brasil exportava para os Estados Unidos, anualmente, 105 milhões de pares de sapato, há 10 anos atrás. E a China exportava para os Estados Unidos 21 milhões de pares de sapato. Os chineses vieram para o Brasil, contrataram alguns talentos lá do Vale dos Sinos, no Rio Grande do Sul, não é a cidade da tua terra, pegaram uns outros de Franca, levaram para a China. A China exporta para os Estados Unidos hoje 1 bilhão de pares de sapatos. E o Brasil exporta para os Estados Unidos 85 milhões de pares de sapato. Isso tem um efeito fantástico nas nossas condições de trabalho, de emprego. A empresa Samelo, por exemplo, de uma reputação fantástica, qualidade altíssima, quebrou. Fechou. Era um ícone da indústria calçadista mundial. Então, o trabalho foi globalizado mesmo, junto com o capital. A produção foi globalizada. Capital e trabalho foram globalizados. De modo que eu achei que os organizadores desse evento tiveram muita sensibilidade em examinar um pouco o Brasil à luz do que está acontecendo no mundo. E, em especial, dos BRICS, né? Da Índia, da China e da Rússia. E eu vou trazer aqui alguns dados sobre esses países, mas já quero dizer de início que há uma precariedade de estatísticas muito grande, principalmente na Índia e na China, na Rússia também, e por mais surpreendente que possa parecer, dentre os BRICS, quem tem os melhores dados são o Brasil. É o Brasil. O Brasil que tem os dados mais sólidos. De modo que nós temos que relativizar um pouquinho as comparações que vão ser apresentadas aqui. Mas o foco de examinar o trabalho que eu pretendo
dar nessa conversa é de ver o efeito disso na competitividade das empresas. É ver o impacto que tem no desempenho presente e futuro das empresas brasileiras, porque é disso que depende também o emprego no Brasil. E esse desempenho está ligado, no que tange a trabalho, está ligado às instituições básicas do campo trabalhista. Ou seja, está ligado à legislação do trabalho, à organização sindical, que o Alencar focou muito bem aqui agora, e também à justiça do trabalho. Essas três instituições básicas do mundo do trabalho têm a ver com a competitividade que um país pode ter em termos de produtividade do fator trabalho. E, ao lado disso, ao lado das instituições do trabalho, há uma outra instituição muito importante para a questão da competitividade, que é a educação, que é a preparação dos empresários e dos trabalhadores. De modo que a ideia é fazer um exercício aqui de especular um pouco o que pode estar acontecendo para o Brasil, de bom, de ruim, de desafiador, quando se leva em conta esse panorama mundial, com foco especial nos BRICS. Vamos ver aí. Opa, vamos voltar. Aqui tem um quadro simples mostrando o desempenho dos BRICS em 2006. O Brasil cresceu o PIB 3,7%, a Rússia quase o dobro, a Índia mais que o dobro e a China quase o triplo, o que mostra aqui um desempenho extraordinariamente diferente desses quatro países. Ou seja, essa primeira linha mostra o quê? A geração de riqueza que houve nesses quatro países. O Marcelo Neri fez uma belíssima apresentação mostrando o comportamento da renda per capita, não é? E mostrando que o Brasil até está disparando em termos do atendimento das camadas de baixa renda. Quer dizer, dentro de uma distribuição de riqueza precária como essa de 3,7, o Brasil tem mecanismos que estão sendo usados para melhorar a situação da renda dos mais pobres. Não vamos aqui entrar nessa discussão, que ela já foi objeto da primeira palestra. A taxa de investimentos desses quatro países é também muito diferente. O Brasil investe 21% do PIB, enquanto que a Rússia investe mais ou menos igual, mas a Índia 31% praticamente, e a China 20,6%, 30,6% e 43,8% do PIB no caso da China. Quer dizer, de tudo que é gerado anualmente, toda a riqueza gerada, 43% vai para o investimento. Isso explica, em grande parte, aqueles 10,2%. A poupança também é bastante diferente, enquanto que o Brasil poupa 25% do PIB, a Rússia 33%, a Índia 29% e a China quase a metade do PIB é poupado para investimentos. Carga tributária no Brasil 38%, na Rússia 31%, na Índia 17%, aqui no caso da China 16%. Aqui já começam a entrar as instituições, o papel das instituições. Independente de ter boa educação, ter boa tecnologia, se você tem instituições que estão desalinhadas, é claro que elas penalizam ou beneficiam, depende da natureza dessa instituição. Bem, daqui para frente nós vamos falar só de trabalho. Esse aqui é o meu único dado de natureza macroeconômica, o resto daqui é só trabalho. E o que está havendo no mundo, eu vou falar um pouquinho além dos BRICS aqui, o que está havendo no mundo em termos de trabalho é uma... Desculpe ficar de costa aqui, eu me sinto melhor aqui embaixo, eu não gosto de ficar no púlpito. Então, no que tange a trabalho, o mundo está passando por uma profunda revolução, mas uma profunda revolução trabalhista. E essa revolução pode ser analisada em várias dimensões, não é? Tecnologias, capacitação produtiva, mas eu quero focalizar um aspecto apenas, que diz respeito ao seguinte: entre
1985 e 2005, portanto em 20 anos, o número de trabalhadores no mundo de baixos salários, que trabalhavam com baixos salários, o número de trabalhadores dobrou, mas dobrou em cima de mega números, uma base fantástica. A base era de 1,5 bilhão de pessoas que trabalhavam com baixos salários no mundo e que passaram para 3 bilhões em 20 anos. Ou seja, o mundo ganhou uma força de trabalho que está disposta a trabalhar por baixo salário. Eu não vou entrar em nenhum juízo de valor aqui, se isso é bom, se isso é ruim, apenas fazer uma constatação. O mundo ganhou, de repente, uma massa de trabalhadores de baixo salário de 1,5 bilhão de pessoas. E a origem desses trabalhadores foi praticamente China, Índia e ex-repúblicas socialistas. Daí que vieram esses trabalhadores. Bom, quais são os efeitos deste tipo de revolução? Bom, primeiro, há impactos econômicos evidentes. Houve uma diminuição do custo e dos bens e serviços no mundo inteiro, do custo e dos preços, não é verdade? Hoje nós compramos uma televisão por 1/3 do preço que ela custava 20 anos atrás, em termos reais. Compramos um telefone celular também por 1/3 do preço, ou menos até, do que aquilo que foi a sua implantação. Hoje nós temos serviços prestados no mundo que são baratíssimos. Eu, pessoalmente, estou tentando contratar, estou enfrentando a burocracia do Banco Central, um analista na Índia para fazer um trabalho de pesquisa para mim, que vai trabalhar 6 meses, fazendo um trabalho que ninguém consegue fazer, nem os meus alunos treinados na matéria, nem especialistas, não conseguem fazer porque vai demorar muito mais tempo, que é uma pesquisa sobre comparação de legislação mundial. Estou contratando esse profissional da Índia por 6 meses por $5 mil. E eu não conseguiria fazer isso aqui em 1 ano e pagando muito mais do que isso aí. Então, o preço de todos os bens e serviços baixaram, o que significa o seguinte: essa massa de trabalhadores deu uma contribuição enorme, colossal, para combater a inflação no mundo, para reduzir a inflação no mundo, para controlar a inflação do mundo. A inflação mundial caiu e foi controlada, foi estabilizada em grande parte devido à entrada desses trabalhadores de baixos salários que não existiam há 20 anos atrás. E ao baixar a inflação e controlar a inflação, eles contribuíram para baixar a taxa de juros, exceto o Brasil, né? Para baixar significativamente a taxa de juros, o que aumentou a liquidez mundial, aumentou investimentos mundiais e, portanto, geração de emprego, dando bem-estar que foi aqui bem registrado pelo Marcelo, no Brasil, em várias regiões, devido à entrada desses trabalhadores trabalhando com salários muito baixos. É uma revolução de grande profundidade. E a China tem mais 300 milhões de pessoas prontinhas para entrar nesse mercado, que estão na zona rural. A Índia tem uns 200 milhões prontinhos para entrar, que estão na zona rural. É uma revolução que ainda não completou o seu ciclo. Então eu queria chamar a atenção para esse fenômeno. É um fenômeno mundial que tem um reflexo também para todos os países. Vamos examinar um pouquinho quando a gente fala baixos salários, o que significa isso aí? Significa, por exemplo, o caso da Eslovênia, onde o salário hora médio é de $7,60. Para vocês terem uma ideia, o salário hora médio na Alemanha é $22 e na indústria é 30. A Eslovênia é um país pequeno que foi incorporada à União Europeia há pouco tempo, de um nível bastante razoável de educação e de informatização. Aliás, acho que vocês têm notícia disso. A Eslovênia e a Estônia, por exemplo, são países que fazem as eleições por internet hoje em dia. Ninguém mais sai de casa. Acompanham as matérias no Congresso através da internet e votam online. É quase como se fosse um plebiscito permanente.
É um país que paga R$ 7,60 por hora para um trabalhador muito educado. Ou seja, com produtividade expressiva. Isso vai acontecer com a República Tcheca, que paga muito menos, que paga R$ 4,92. Paga muito menos que a Eslovênia. Também com uma mão de obra relativamente bem educada e que tem uma tradição industrial longa. A República Tcheca já antes da Primeira Guerra Mundial já tinha desenvolvimento industrial grande, assim como a Hungria tinha, assim como a Polônia tinha. São países de tradição de produtividade, de qualidade de trabalho já muito longas. O Brasil tem uma média de 4,23, todos esses dados são com encargos. Ele, portanto, está concorrendo nesse ambiente dos emergentes. Ele é o terceiro da lista, porque abaixo dele há vários outros, onde a Polônia tem 3,95, mas um nível educacional muito mais alto que a média do Brasil. Portanto, relativiza aqueles 4,23 quando você põe a produtividade do trabalho, porque é aí que vai ser medido o salário unitário, né? a produtividade unitária. A Estônia, um país também pequeno, mas de muito boa educação, um país que é vizinho ali da Finlândia. Hoje em dia, por exemplo, a Nokia, que tem a sede na Finlândia, está transferindo fábricas para a Estônia, porque ali tem uma mão de obra muito bem qualificada. Está transferindo até laboratórios de pesquisa para a Estônia. A Eslováquia pagando 3,63. A Lituânia, que é um país, a Lituânia é um país que ela tem 55% da força de trabalho com nível universitário. É uma coisa fantástica. E a China, 64 centes de dólar. E aqui chegou um BRIC, um dos BRICS. E é com ele que nós temos que conversar daqui para frente. Porque na economia mundial nós estamos inseridos dentro desse mundo onde não adianta falar para o chinês: escuta, chinês, para um pouco de produzir esse calçado aí que entra nos Estados Unidos por 5 dólares, porque eu no Brasil não consigo fazer o mesmo calçado por menos de 10 dólares. Então para um pouquinho, porque nós no Brasil nós vamos fazer uma reforma tributária, vamos fazer uma reforma previdenciária, uma trabalhista. Então para um pouco, aí dá um tempo para nós. Não existe essa conversa. Não existe essa conversa, nem com a China, nem com a Índia, nem com a Coreia do Sul, nem com a República Tcheca. Não existe. Vocês conhecem muito bem o que é mercado, principalmente mercado internacional. E é com eles que nós vamos ter que conviver e conversar. E os países avançados, como eu dizia, pegando o salário industrial, aqui não é mais salário médio, mas é salário médio da indústria, praticando na Alemanha 30 dólares por hora. Vocês imaginam a diferença com a tabela anterior? Os Estados Unidos com 21 dólares por hora, o Japão com 18 dólares por hora, competindo com China e com Índia, que tem muito menos encargos sociais, que não tem sistema previdenciário generalizado, é apenas por uma parcela muito pequena da população, onde as jornadas são longas, as férias são curtas. Isso afeta, claro, o país, afeta o mundo inteiro, afeta o Brasil também. Já há alguns setores no Brasil que estão sendo diretamente afetados, vocês acompanham pela imprensa, o têxtil, confecções, calçados, imobiliários, autopeças, que já sofrem hoje com a concorrência internacional, não só por perder mercado externo, mas também porque entram produtos aqui desses países. E não entra mais porque o Brasil ainda é uma economia fechada. Se ela tivesse o grau de abertura de outras economias, ia ser um arraso total aqui. E há diferenças de produtividade fantásticas entre esses países, além dos salários, porque investimentos em tecnologia e educação são investimentos de grande monta. De grande monta. Para vocês terem uma ideia, aqui está a diferença de produtividade industrial comparada Brasil e China ao longo de 14 anos. Mas é ali em 1997 que as duas curvas estão quase iguais. Essa rosa é o Brasil, a azul escura é da China. E que ali o que acontece? A China começa a disparar em termos de produtividade. Mas qual é essa produtividade? É a produtividade física? Não. A produtividade física do Brasil é superior à da China. Quer dizer, o Brasil produz mais automóveis por homem do que a China. Mas muito mais.
muito mais. 7, 8, 10 vezes mais do que a China. Não é a produtividade física, é a produtividade econômica. É quantos automóveis por dólar. Quantos automóveis por dólar. E nesse dólar entra o preço do trabalho. Entra o custo do trabalho. Aquele 0,64 vai ter um peso aqui. Então, a produtividade econômica da China disparou daí para frente, abrindo uma boca de jacaré entre os dois países que é amedrontadora, não é? E o Brasil ficou praticamente estável, né? Aquilo ali parece um eletrocardiograma de morto, né? É uma horizontal estável parada ali, em termos de produtividade econômica, embora a nossa produtividade física tenha aumentado bastante com incorporação de tecnologias. Por quê? Porque na produtividade econômica é que vai entrar os problemas da tributação, dos encargos sociais, das instituições, da infraestrutura precária, etc, etc. Aí é que vai entrar todos esses componentes que a empresa, infelizmente, tem muito pouco a fazer sobre eles. No campo do trabalho, a nossa legislação, o que ela impõe? Ela impõe despesas de contratação, que vocês conhecem, devem estar cansados de ver essa tabela, que chegam a 103% do salário. Então a nossa legislação é desse tipo. Para você contratar um profissional por R$1.000, ele custa para a empresa R$2.030. E nenhum desses itens aqui é negociável, são todos impositivos. Se você pegar nos BRICS, esse 103 vai ser comparado com números infinitamente menores. Cerca de 10% na China, nas empresas multinacionais organizadas. Aproximadamente 8% na Índia, e mais ou menos 8%, não, na Índia, 8%, e 19% na Rússia. E nós estamos com 103, fazendo a mesma comparação com a mesma tabela. Se a gente for fazer uma análise do que isso significa em termos da mão de obra qualificada, vamos sair aqui das médias agora, vamos falar de mão de obra qualificada, aqui o quadro fica bem gritante das dificuldades de competir com esses países. E isso reflete o quê? Reflete os problemas de educação que nós temos, de qualidade de educação, que ainda é precária no país, e reflete também essa tabela que eu acabei de mostrar, que é a imposição das despesas de contratação da legislação trabalhista. Então, este dado aqui compara ferramenteiro na Volkswagen da Alemanha, na Volkswagen da Polônia, com a Volkswagen de São Bernardo do Campo. Esse é o dado o mais controlado possível. É a mesma profissão, é ferramenteiro, é na mesma empresa, praticamente a mesma tecnologia, não tem grandes diferenças. E o que acontece? Em termos salariais, os dois se equiparam. O salário hora de um ferramenteiro na Polônia é $6, o salário hora no Brasil, $6. Mas aonde que vem as diferenças? As despesas de contratação na Polônia, $3, e as despesas de contratação no Brasil, para arredondar, $6. Não pus os 103%, pus os 100%. Os benefícios em média na Polônia, $1 e no Brasil, $3. Resultado final, a mão de obra no Brasil custa $15 por hora, da Polônia custa $10 por hora. É uma diferença muito grande quando você controla todos os fatores, quando estão sendo controlados aqui. Veja bem, alguém vai falar, e a educação? Não, a educação é equivalente, porque ferramenteiro da Volks tem que ser um ferramenteiro bom. Não adianta que a Volks não vai pegar um ferramenteiro ruim. A legislação é que faz a diferença. E benefícios negociados, como esses que o Alencar já destacou. Vamos pegar uma outra área, talvez um pouquinho mais próxima do ramo de vocês, que é a área de programadores de computação. Programadores de computação. E vamos fazer a comparação com a China. Na China, o salário médio por hora é de $1,05. E no Brasil, o salário médio por hora é de 3,40. Já de saída, existe uma diferença grande. Isso é muito afetado também pela jornada de trabalho. Porque enquanto que no Brasil é 48, 44 fixas, na China, na prática, é 60 horas por semana. Não vamos entrar em juízo de valor aqui, se é trabalho escravo ou não é trabalho escravo. O fato concreto é que eles estão produzindo
por esse preço. Enquanto que as despesas de contratação para a empresa na China 0,41, no Brasil 3,50. E os benefícios, não consegui nenhum dado de benefício na China, mas algumas empresas têm benefício, como tem uma cantina, algumas têm até o dormitório, mas eu não consegui, tem esse defeito, essa tabela. E no Brasil 0,17. Mas o resultado final dá 1,46 para a China e 7,07 para o Brasil. É claro que não é à toa que, por exemplo, você pega os grandes bancos do mundo, eles estão mandando todos os serviços de computação para onde? Para a China e para a Índia. Call centers também, vocês sabem disso, que depende muito de informática, é ramo de vocês, China e Índia. Quer dizer, apesar de serem países muito pobres, como assinalou aqui o Marcelo, não é? Eles possuem nichos de concentração, de educação e de produtividade, como o caso de Bangalore, por exemplo, na Índia, não é? Que é um nicho poderosíssimo em termos de produtividade, ou o caso de Guangzhou na China, que é um nicho de muita concentração de talentos, onde isso é feito com altíssima taxa de eficiência. Então aqui nós estamos com um diferencial também muito expressivo. E é dentro desse mundo que o Brasil tem que competir. Muito bem, o que os países avançados, aqueles que estão com $30 por hora, por exemplo, estão fazendo para poder conviver nesse mundo? Eles estão fazendo uma coisa que foi forçada pela circunstância. Tomemos o caso da Alemanha. Na Alemanha, há uns 7, 8 anos atrás, começou a haver a migração de empresas em bloco para o leste europeu. Em bloco. E isso com um desastre social sem dimensão para a Alemanha. Vocês imaginam uma comunidade de 10 mil habitantes que tem uma fábrica que tem 1.000 empregados, essa fábrica decide mudar para a Polônia. O que acontece naquela comunidade? É um desespero. E foi devido a esse desespero que a Alemanha começou a renegociar os contratos de trabalho. Vocês devem ter acompanhado isso na imprensa. Tudo começou com a Siemens deu o primeiro passo. E as renegociações que foram realizadas são negociações que eram impensáveis na Alemanha até então, dada a tradição dos sindicatos europeus, principalmente o sindicato alemão, muito forte, né, uma tradição forte, sindicato muito bem organizado, sindicato combativo, sindicato que não cede fácil. No entanto, a Siemens, o que ela fez? Aumentou a jornada de trabalho pelo mesmo salário. O que significa isso? Uma redução do salário. Olha, e aumentou bastante. Aumentou de 10% a jornada. Mudou totalmente os turnos de trabalho de forma a maximizar os equipamentos, o capital. E na mudança de turno entrou até sábado e domingo. Imagine só, alemão trabalhando de sábado e domingo. Eles nem imaginaram uma coisa dessa. E várias outras medidas que foram renegociadas, e logo atrás da Siemens entrou Volkswagen, entrou Bosch, entraram todas as autopeças, e a Alemanha hoje é líder na União Europeia em termos de renegociação de contratos trabalhistas, visando o quê? Visando melhorar um pouquinho a situação, e com isso obter um compromisso das empresas, e isso foi obtido, de que elas não irão embora da Alemanha por 10 anos, por 12 anos, por 15 anos. Esse compromisso foi obtido. Ou seja, em função de uma motivação muito maior, que era o emprego, houve uma modificação fundamental em termos de contrato. General Motors e Ford nos Estados Unidos estão indo para o mesmo caminho. Há pouco tempo vocês acompanharam grandes renegociações da General Motors e Ford em torno de planos de saúde e planos de previdência, que tinham sido negociados há tempos atrás e que ficaram insuportáveis do ponto de vista de custo. Para vocês terem uma ideia, a General Motors no ano passado ela perdeu $1 bilhão por dia. Por mês, perdão. Também ando muito depressa. E a Toyota ganhou $1 bilhão por mês. É interessante porque é o mesmo produto que eles vendem, que é automóvel, para o mesmo mercado, que é o planeta Terra. Uma perdeu $1 bilhão por mês, outra ganhou $1 bilhão. Por quê? Os arranjos produtivos, os arranjos de competitividade da Toyota
eram mais felizes, mais adequados, mais sintonizados com a globalização do que da General Motors. E a General Motors hoje está reformulando, e este ano aqui já está prometendo a sair do vermelho. A Volkswagen do Brasil, há pouco tempo, teve uma renegociação. Vocês lembram que a Volkswagen do Brasil falou: nós vamos levar a fábrica de São Bernardo para fora, ou vamos fechar a fábrica se não puder ser renegociado. E foi feita uma renegociação aqui. Só que foi uma renegociação dolorosa, porque além de fazer redução de custos, foi inevitável despedir 3.500 trabalhadores. Inevitável. Por que inevitável? Porque a nossa legislação não permitia avançar mais na negociação. Qual é a grande diferença então? É que leis de boa qualidade ajudam a renegociar os contratos. Leis de má qualidade atrapalham a renegociar os contratos. O grande problema no Brasil é que nós constitucionalizamos a maior parte dos direitos trabalhistas em 1988. Ou seja, direitos que estavam em lei ordinária, que era a CLT, que já era difícil de ser negociado, aí passaram para quê? Passaram com o status de Constituição. Aí é muito mais difícil, impossível de ser negociado. Então, o Brasil, metido nesse mundo onde é preciso encontrar fórmulas de ajuste rápido, possui um obstáculo institucional muito sério plantado na Constituição, que é o enrijecimento dos direitos trabalhistas, que impede a praticar esses ajustes. Então nós precisamos ser realistas. Nós somos um país rico, de grande potencialidade, grandes perspectivas, mas nós temos limitações institucionais. Instituições contam. Instituições contam na economia. Instituição é o fundamental para a previsibilidade na economia, para as decisões na economia. E este aqui é um problema que o Brasil enfrenta. Se nós pegarmos aqui os salários dos BRICS, nós vamos verificar que nessa linha pontilhada vermelha, eu sei que está um pouco longe aí, né? Que é a mais alta, que está subindo mais alta, é o salário da China. Ou seja, dentre os BRICS, o salário que mais cresce nos últimos tempos é exatamente o salário chinês. Então alguém pode dizer o seguinte: bem, então é só questão de esperar, porque vai haver uma convergência do salário chinês com os demais BRICS e depois com o restante do mundo. É verdade, eu acho que não há questionamento sobre isso. A questão é do time, é saber quanto tempo vai levar para você chegar na convergência. Digamos que o salário chinês venha dobrar de um ano para o outro, vai passar para $1,30 por hora. 5 anos? Põe anos nisso aí. Então a velocidade de crescimento dos salários aqui é mais rápida, é a da China. Isso está refletindo o quê? Está refletindo em grande parte a demanda por pessoal qualificado, a demanda por trabalho organizado, por proteções, etc. Os grandes desafios hoje para os BRICS é, primeiro, como absorver o excesso de mal qualificados, pessoas mal qualificadas que estão ainda muito presentes na China, no Brasil e na Índia, não tanto na Rússia. Na Rússia a situação é bem diferente, nível de educação bem mais alto. Como reduzir o desemprego dos jovens, que é um problema dos 4 BRICS, porque o emprego dos jovens é o dobro, mais do dobro até do que o emprego geral, do que o desemprego geral. Como passar do informal para o formal, porque nos 4 BRICS a informalidade é muito alta e na Índia é explosiva. E como encarar o envelhecimento da população, em especial da China e da Rússia, que dentre os BRICS tem as populações que mais envelhecem. São desafios muito grandes. Como? Mas os que têm perspectiva de envelhecimento mais acentuado, pelos dados dos demógrafos, é China e Rússia. Principalmente Rússia. A Rússia tem um envelhecimento muito acelerado. Muito bem. China. Alguns dados rápidos sobre China. Situação do emprego. De 99 para 2005. Vocês veem aí a subida enorme que teve em termos da ampliação da oferta de trabalho, em termos de 10 mil trabalhadores, o que significa que em 2005 a China estava com 758 milhões de pessoas empregadas.
uma força de trabalho mais ou menos de 820 milhões, ela estava com uma taxa bem alta de emprego. Desemprego. O desemprego teve um acréscimo no ano 2000, mais ou menos, subiu, começou a subir até 2003. Essas estatísticas não são muito confiáveis, são precárias, porque elas estão mostrando o desemprego no nível de 4, 4,5% e estabilizou. Então, a preocupação aqui não é tanto com a qualidade da estatística, mas é perceber que o desemprego estabilizou. Ou seja, não continuou crescendo, ele estabilizou graças, inclusive, àquela grande expansão do emprego que nós vimos anteriormente. Os salários estão subindo rapidamente na China, a linha amarela é do urbano, a linha baixa é do rural, isso é em yuans, por exemplo, você tem ali 10.400 yuans por ano, o que dá mais ou menos 1.200 dólares por ano no urbano. Hoje está em 1.200, quer dizer, e está crescendo depressa, mas está em 1.200 por... O que significa isso? Significa 100 dólares por mês. E no rural você tem 400 dólares por ano. O que significa 35 dólares por mês, mais ou menos. Então são salários que crescem, o urbano cresce rapidamente, mas ainda são em patamares muito baixos. A China aprovou uma reforma trabalhista para 2007, a lei anterior é de 1995, mas nessa reforma trabalhista, ela exige algumas coisas que ou já existiam na lei anterior ou foram maquiadas, foram modificadas um pouco, não houve uma grande revolução em termos da legislação. Ela passou a exigir contrato entre empresa e trabalhadores, já exigia antes, passou a exigir negociação entre empregados e empregadores, também já exigia, passou a regulamentar a demissão, dá um certo tempo antes de demitir, passou a limitar um pouco o trabalho temporário e também uma